Nesse vídeo eu vou analisar a partida entre João Fonseca e Ben Shelton. Primeiro set. Início. João começa atacando em profundidade média, atacando a profundidade média. Isso lembra o Takuya Miyagawa. João utiliza bastante profundidade média no início. O objetivo não é necessariamente produzir um winner imediato. Isso lembra o Takuya Miyagawa. A bola média começa a gerar diferentes respostas de Shelton: devolução para fora, devolução na rede e bola que permite João continuar atacando. Isso mostra que João está tentando encontrar uma profundidade que dificulte a execução de Shelton. E o importante é que a profundidade média aparece como ferramenta ofensiva, não apenas como bola neutra. E essa ferramenta ofensiva ser a profundidade média lembra o Takuya Miyagawa. João abre a quadra e procura a lateral vazia. Isso lembra o Maru na geometria e jump shots, e o Takuma e o Araya na potência e agressividade. O João faz o Shelton correr para uma lateral, a outra lateral fica aberta. Então o João procura a região livre e finaliza. E isso nasce de combinação de jump shots. A sequência é deslocamento de Shelton, abertura espacial, identificação do espaço, aceleração e depois finalização. Aqui, João não precisa necessariamente ganhar com a bola impossível. Ele primeiro cria a situação em que o espaço aparece. E isso tudo lembra muito o Maru na geometria e jump shots e o Takuma e o Araya na agressividade e também na potência e na estratégia. Ataque repetido no backhand de Shelton. Isso lembra muito o Maru, que o Maru ele gosta de insistir em um ponto fraco do adversário. E o João começa a insistir no backhand do Shelton. Ele repete a direção até Shelton finalmente devolver para fora. Isso é importante, porque João não abandona imediatamente uma direção que está produzindo vantagem, mas só estava produzindo vantagem no começo. Ele testa a resposta, continua pressionando e espera a qualidade da devolução cair. João começa a avançar. É uma mistura de Kanda com Takuma. Depois de provocar uma resposta mais curta, João começa a entrar dentro da quadra. Ele tenta aproximar-se da rede. Portanto, a sequência ofensiva começa a ficar bola pesada, que é o estilo Kanda. Kanda é quem tem uma bola pesada. Resposta de Ben Shelton fica curta. Ele começa a avançar e fazer a transição para perto da rede e depois finaliza o ponto. E isso lembra muito Takuma. Esse avanço e transição para perto da rede. E essa é uma das estruturas ofensivas mais repetidas da partida. E isso lembra muito o Kanda e o Takuma. Aí agora, João usa o espaço encontrado para bater com o corpo inteiro. É uma biomecânica de Araya misturado com a biomecânica do Wang Wei. Quando Shelton deixa algum espaço, João não hesita. Ele coloca perna, tronco. Ele coloca perna, tronco, rotação, braço no golpe. Ele coloca uma cadeia cinética inteira da perna, do tronco, da rotação, do braço e do giro no golpe.
A intenção é transformar imediatamente o espaço disponível em pressão máxima. Isso produz o winner, mas também cria risco. E esse jogo de potência, força, velocidade, junto com a biomecânica, lembra muito o Araya. E também lembra o Wang Wei, por causa da biomecânica refinada que o Wang Wei tem. Eita. João utiliza bolas de arco baixo. Isso lembra muito o Ogata. João começa a utilizar bolas de arco baixo, com arco baixo, quicando baixo e subindo baixo. E o Shelton passa a ter dificuldade para devolver. Em algumas situações, a resposta do Shelton termina na rede. A mudança de altura da bola começa a aparecer como uma ferramenta importante para alterar a qualidade de resposta do Shelton. E isso lembra muito o Ogata. João desloca Shelton lateralmente. João começa a fazer Shelton correr lateralmente. E isso lembra muito o jogo de desgaste do Kanda. João continua fazendo Shelton correr lateralmente. Shelton consegue chegar em algumas bolas, mas a qualidade da devolução diminui em determinadas situações, que é deslocamento lateral, a perda de qualidade e erro do Shelton. E isso é muito Kanda. Shelton tenta desacelerar. Shelton tenta diminuir a velocidade da troca. João responde imediatamente com um winner de corpo inteiro. Isso mostra uma característica importante do João. Ele não necessariamente aceita a desaceleração. Quando recebe uma bola que considera atacável, acelera novamente. Isso lembra o Takuma com o Araya. João transforma bola curta em aproximação à rede. E isso lembra o Takuma. Shelton é empurrado para fora da quadra. A devolução fica curta. João entra e finaliza com voleio. A estrutura é novamente pressão, bola fica curta, entrada, rede e voleio. E isso lembra muito o Takuma. João começa a alternar entre cruzado e paralela. Isso lembra muito a mistura de Kanda com Araya e Ide, porque ele começa a bater forte e variar constantemente a direção entre cruzado, paralela. O objetivo é impedir Shelton de estabelecer uma posição confortável. Em determinados ralis, a combinação termina em ponto de João. Shelton começa a dificultar a execução de João. Agora aparece uma mudança. Shelton consegue fazer João chegar em algumas bolas em condições ruins. João começa a bater com dificuldade e quando isso acontece, João utiliza bolas mais altas e direcionadas ao meio para sobreviver durante a troca. Isso lembra muito uma estratégia de Maru, de sobreviver durante a troca e desacelerar o ponto. E essa é uma mudança importante. João deixa temporariamente de buscar a finalização. Ele tenta reconstruir sua posição no ponto. Porém, em um desses padrões, às vezes ele devolve para fora. Isso lembra muito Maru. João tenta explorar a paralela. Aqui o João foi o Takuma.
e o Shelton foi o id. Algumas Quando aparece espaço na paralela, João tenta um jump shot na paralela. Algumas vezes funciona, mas Shelton apresenta uma resposta muito importante. Ele consegue acompanhar o primeiro deslocamento, depois recupera a posição e ainda consegue alcançar a segunda bola. Essa velocidade de acompanhar o deslocamento e salvar as bolas, essa velocidade lembra muito o id. Isso mostra que a velocidade de recuperação de Shelton está impedindo João de transformar automaticamente uma abertura em um winner. Isso lembra muito o id. E o João lembra o Takuma. João insiste no cruzado. Aqui é uma mistura de Krinshinra junto com Maru. João repete cruzados, consegue pontos, mas Shelton acompanha grande parte das bolas. Isso significa que o cruzado está criando vantagem, mas não está produzindo uma superioridade absoluta. Algumas vezes o Shelton consegue permanecer no ponto. É uma mistura de Krinshinra e Maru, a estratégia do cruzado. João empurra Shelton para trás, mais lateralmente. E isso é muito Takuma, porque ele combina duas dimensões, profundidade e largura. O Shelton é empurrado para trás e também para fora da quadra. A resposta de Shelton fica curta. João entra alguns passos e finaliza. Esse padrão é mais perigoso do que simplesmente fazer Shelton correr lateralmente, porque agora Shelton precisa controlar simultaneamente a posição longitudinal e a posição lateral e a qualidade do contato. Isso lembra muito Takuma. João começa a usar bola curta. Isso lembra muito Takuma, porque o Takuma é especialista em bola curta e é especialista em estratégia de empurrar, que é o que o João está fazendo, empurrar Shelton para trás e finalizar com a curta. Isso impede Shelton de simplesmente permanecer recuado, esperando a próxima pancada. João começa a atacar, tanto atrás, curto, quanto o lado oposto. E isso lembra muito o Takuma.